sou Paula Oca e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de setembro de 2022. No mês de setembro eu li 13 livros, eu li 5 livros em papel, eu li 2 e-books e ouvi 6 audiobooks e no total eu li 4.681 páginas. No mês de setembro houve uma leitura de 2 estrelas, algo que não costuma acontecer, algumas leituras de 3 estrelas e depois muitas leituras de 4 estrelas e algumas de 5 estrelas. Por isso o saldo foi positivo, porque os livros de 4 e 5 estrelas estiveram em maioria, mas fiquei um bocadinho desiludida com alguns audiobooks que eu vi. Vamos então começar pelo audiobook de 2 estrelas. Com 2 estrelas eu ouvi One of the Girls, uma leitura que foi para o September Thrills. E o que é que aconteceu com este livro? Este livro é anunciado como um thriller psicológico e eu estive o livro todo a pensar onde é que está a parte de thriller psicológico, porque isto é um drama de amigas que vão fazer uma despedida de solteira na Grécia, e não achei que houvesse assim nada de thriller e nada assim de muito emocionante. Nós sabemos que vai acontecer qualquer coisa, que aquela viagem vai correr mal, ao longo do livro nós vamos lendo, ou neste caso eu fui ouvindo, isto vai acontecer alguma coisa, aquilo terminou mal, aquilo agora parece uma coisa e depois vai ser outra. Aquilo que aconteceu só aconteceu já muito no final do livro, portanto foi uma desilusão gigante por estar a pensar que o livro era uma coisa e afinal foi outra. Também aquilo que aconteceu também não foi assim nada de extraordinário. E depois a ação passava-se na Grécia. E da Grécia eu acho que não havia nada, aquilo podia ter sido noutro sítio qualquer. E foi uma desilusão completa, portanto 2 estrelas. Com 3 estrelas, 3 audiobooks também para o September Thrills. O primeiro, The Couple at Number 9. Temos aqui a história de um casal que vai viver para uma casa que herdou e nessa casa, quando estão a fazer obras, descobrem que há ali restos mortais de 2 pessoas. Podia ser uma história muito interessante, mas depois é uma história com muitos pontos de vista, com muitas linhas do tempo, andamos para trás e para a frente, sempre muitas pessoas aqui a falarem. Perdi-me um bocado, se calhar por ser um audiobook, se calhar perdi-me um bocado, não sei se tivesse lido se a experiência era a mesma ou não. E depois achei que havia muitas páginas até nós descobrimos a verdade. Também não me conquistou muito quando se descobriu a verdadeira história. Houve ali uma parte que não me conquistou e que eu achei que se calhar não era assim muito verosímil. Não sei, foram muitas linhas do tempo, muitos pontos de vista, muitas páginas, tornou-se um bocadinho aborrecido, por isso só levou 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, Daisy Darker. Temos aqui a história de uma família que vai celebrar o aniversário da avó desta Daisy numa ilha. A avó faz 80 anos e então a família junta-se toda na ilha e vão celebrar o aniversário. E temos aqui uma história muito parecida com o And Then There Were None da Agatha Christie. No início eram 10, as 10 figuras negras, não sei, o livro já teve vários nomes da Agatha Christie. Eu adorei esse livro da Agatha Christie e adorei a história. Foi daquelas histórias que eu cheguei ao fim e fiquei, uau, isto realmente é brilhante. E aqui é uma história muito parecida e até no próprio livro, ou no audiobook, no livro, há também uma referência a esse livro da Agatha Christie. Portanto, a história foi mesmo baseada nessa história da Agatha Christie, é a ideia que eu tenho. Por isso também aparecer aqui a referência a esse livro da Agatha Christie, porque a autora fez questão que aparecesse essa referência, se calhar por achar que realmente a história era muito parecida e que fazia todo o sentido ela mostrar que se tinha inspirado nessa história. Mas depois, apesar disto ser assim muito parecido, portanto, quem conhece a história da Agatha Christie é capaz de perceber daquilo que eu estou a falar, eu não vou adiantar muito, mas parece muito à história da Agatha Christie, a não ser no final, quando nós descobrimos uma parte, que também não vou dizer o que é, porque senão perde muito a piada, porque eu não sabia nada sobre esta história. E quando se descobre essa parte eu fiquei muito desiludida, acho que essa parte não veio trazer nada de interessante à história. E gostei da história até descobrir esta parte e depois a partir daí já foi ouvir por ouvir, ouvir para terminar, e achei que estava a ser muito interessante até ali, porque apesar de ser baseado na história da Agatha Christie, ia por outros caminhos, mas depois aquela parte final não me conquistou nada, não gostei nada e acho que não veio trazer nada de interessante ao livro, por isso só 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, Before She Disappeared. Temos aqui a história de uma rapariga que desapareceu e depois temos aqui a protagonista deste livro, que não é uma polícia, não é uma detetive privada, é simplesmente uma pessoa que se dedica a procurar pessoas desaparecidas. Portanto, e tal, eu não sei o que é que vou fazer da vida, portanto eu vou procurar pessoas desaparecidas e vou fazer disso a minha vida, que giro. Podia ser interessante, podia ser diferente, mas depois não gostei muito do desenvolvimento da história, não gostei muito do caminho que a história levou.
e também achei que algumas partes também não eram muito verosímeis, porque atendendo à cidade onde se passava, ao bairro onde se passava, estas diferenças culturais e raciais que havia naquele bairro, acho que é tudo assim se calhar um bocadinho forçado, e por isso acabei por lhe dar as 3 estrelas, porque acabei por me aborrecer um bocadinho para o final e acabei por achar que aquilo foi tudo muito forçado, como eu vos digo, muito forçado. Não estou a ver aquelas culturas e aquelas raças a permitirem certas coisas que acontecem no livro, por isso só lhe dei 3 estrelas. Vou-vos falar então agora dos livrinhos de 4 estrelas. O primeiro livrinho de 4 estrelas de que vos vou falar é um audiobook, Carrie Soto is Back. Temos aqui a história de uma tenista que deixou o ténis e depois regressou anos mais tarde, já com uma certa idade, para ver se ninguém lhe roubava o recorde de Grand Slams. E não é que seja uma história do outro mundo, não é que seja uma história poderosa. Se eu tivesse lido o livro, provavelmente tinha-lhe dado 3 estrelas, mas como ouvi o audiobook, dei-lhe 4, e vou-vos explicar porquê. Apesar de eu achar que a história podia até ser baseada em alguma tenista real, como por exemplo a Serena Williams, de eu achar que esta protagonista também não é assim nada do outro mundo, não é uma Evelyn Hugo, não é. Mas eu dei 4 estrelas exatamente porque o audiobook é fascinante. Temos várias vozes, pessoas a narrarem partes diferentes. Temos aqui uma mulher que narra a voz da protagonista, temos aqui relatos de quando ela está a jogar e agora ela lança a bola e faz um asi, não sei, a parte como isto está relatado. Temos aqui anúncios, por exemplo, com uma música de início e depois a dizer e Carrie Soto está de volta, vai voltar aos Grand Slams. Esta parte toda do audiobook é fascinante, eu adorei essa parte do audiobook e é por isso que este audiobook tem 4 estrelas, porque a história não é nada de especial, mas o audiobook cativou-me, foi excelente. As horas que dediquei a este audiobook foram horas excelentes e apesar do livro ser todo sobre ténis, o audiobook consegue fazer com que isso seja menos pesado, menos aborrecido, por isso o audiobook teve direito a levar as 4 estrelas exatamente por ser o audiobook. Outro livrinho de 4 estrelas, este para o projeto da Ana Lopes em setembro Lemos Brasil, Dom Casmurro de Machado de Assis. Temos aqui a história de um homem, a história do seu amor da adolescência, a história da sua vida no seminário, a história depois, mais tarde, quando ele vai estudar Direito. Portanto, temos aqui a história deste homem e depois, no final, temos aqui, se calhar, a parte que é mais importante e que, se calhar, teve menos desenvolvimento, que é uma dúvida que nos aparece aqui sobre a sua vida. E essa parte foi a parte que eu gostei mais, portanto eu acho que se arrasta aqui um bocadinho no início, quando nós estamos aqui a conhecer este Bento Santiago, isto arrasta-se aqui um bocadinho a história, e eu gostei muito da parte final, mas não foi um livro que me arrebatasse para as 5 estrelas por isso, porque acho que a parte inicial se arrasta e depois a parte final, que é a parte da dúvida, deste mistério na vida deste homem, que é a parte se calhar mais interessante, foi aquela parte mais curtinha, já mesmo no final, já para terminar o livro. Então levou só as 4 estrelas. Dos 3 livros que eu li do Machado de Assis não é o meu preferido foi o Alienista, mas gostei muito de fazer esta leitura, gosto muito da escrita de Machado de Assis e ainda quero ler por aí mais alguma obra deste autor. Outro livrinho de 4 estrelas, Novela de Xadrez de Stefan Zweig. Se antes tínhamos um audiobook sobre ténis, agora temos um livro sobre xadrez. E eu não sou propriamente uma pessoa que percebe muito de xadrez, percebo pouco ou nada, sei como é que se mexem as peças e pouco mais. Então eu gostei dessa parte da história do xadrez, apesar de achar que se calhar para mim é demasiado densa, eu tive que procurar algumas coisas na internet. Então temos aqui uma viagem de barco e temos aqui personagens que jogam xadrez. E como vos digo, essa parte é um bocadinho densa, para mim se calhar foi um bocadinho difícil, mas gostei de ficar a conhecer um bocadinho mais sobre o xadrez, apesar de se calhar não ter retido grande coisa, nem nunca vou ser uma jogadora de xadrez excelente, nem pouco mais ou menos, mas gostei dessa parte. O livro também é pequenino, mas há aqui uma parte que foi a parte que mais gostei, porque há aqui uma personagem misteriosa que se vai meter aqui nestes jogos de xadrez e essa personagem está relacionada com a Alemanha nazi, com a Segunda Guerra Mundial. E eu gostei porquê? Porque como já tinha lido a autobiografia do Stefan Zweig, eu sei que as guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o transtornaram imenso e mudaram-no de modo a que ele depois se acabou por suicidar. Então sei que a importância do nazismo e a importância daquilo tudo que aconteceu a essa personagem que aparece aqui no livro foi a parte se calhar mais marcante do livro, foi a parte que eu mais gostei, porque realmente espelha aquilo que o autor sentia em relação aos nazis, em relação a estas perseguições aos judeus, por isso eu gostei mesmo muito dessa parte e não dei 5 estrelas ao livro, mesmo porque sou
nula a xadrez, e essa parte do xadrez, como ocupa aqui uma grande parte do livro, ou não se chamasse o livro novela de xadrez, senti-me assim um bocadinho perdida, mas aquela parte que está relacionada com a Segunda Guerra Mundial e com a Alemanha nazi, eu gostei imenso dessa parte, gostei imenso dessa personagem, gostei imenso de ver como é que esses traumas podem afetar uma pessoa e como é que o xadrez foi a salvação na vida dessa pessoa. Por isso gostei mesmo muito deste livro, apesar deste livro não ter chegado às 5 estrelas. Também para o September Thrills, em e-book eu li Psicopatas Portugueses, livro segundo, da Joana Amaral Dias. Temos aqui mais 13 psicopatas portugueses. Eu já tinha lido o primeiro livro dos psicopatas portugueses, por isso agora tive muita curiosidade para ler o segundo. Alguns casos eu já conhecia, outros nem por isso. Não é um livro brilhante, não é uma escrita brilhante. Temos aqui um livro de não ficção, mas que às vezes parece quase que estamos a ver a CMTV. Porque a linguagem da Joana Amaral Dias é muito irónica, e se calhar não é nada científica, por isso ela se calhar não usa o seu conhecimento da psicologia no livro, porque ela é muito irónica nos comentários que faz. A mim isso não me incomoda. Eu já vi comentários no Goodreads de pessoas que ficaram muito incomodadas com a escrita, que acham que a escrita é péssima. Isso a mim não me incomodou nada, porque eu quis ler o livro mesmo para conhecer estes psicopatas e para saber aquilo que eles tinham feito, apesar de alguns eu já ter lido ou ouvido notícias sobre eles. Mas gostei da leitura. Foi uma leitura levezinha, uma leitura rápida. Quando eu digo levezinha não é pelo tema, é pela modo como está escrito. Foi leitura rápida de fazer. Gostei de ler, apesar de, como vos digo, não estarem à espera que isto seja um livro super científico sobre serial killers ou sobre psicopatas, porque realmente a escrita não é assim nada do outro mundo, nem é nada muito científico, como vos digo. Lembrei-me muitas vezes das notícias da CMTV, porque foi aquilo que me fez lembrar, mas como vos digo, não me incomodou nada, por isso levou 4 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas também do Stefan Zweig, o Mendel dos livros A Viagem ao Passado. Temos aqui 2 histórias. Na primeira história temos um alfarrabista e temos também aqui a Primeira Guerra Mundial aqui a ensombrar esta história. Gostei muito da história, ou não esteja a história relacionada com livros. E na Viagem ao Passado também temos por aqui a guerra a meter-se no meio de uma relação amorosa. Por isso eu acho que estes livros são muito importantes para nós realmente percebermos como as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram muito importantes na vida do Stefan Zweig e como se calhar o levaram para esta depressão, para esta tristeza, para esta desilusão com o mundo em que ele vivia, e elas estão realmente aqui muito presentes nestas 2 histórias, e eu gostei muito de ler estas 2 histórias. Eu só não dei 5 estrelas a este livro porque acho que A Viagem ao Passado tem assim um final que achei fraquinho, que achei pobrezinho, que achei que não me conquistou, que podia ser mais, que me podia ter dado mais e que não me deu, e que eu fiquei ali na expectativa, e por isso dei 4 estrelas a este livro, porque acho que são 2 histórias fortes e como vos digo, são 2 histórias em que está presente a guerra, essa guerra que foi tão marcante na vida do autor. Por isso gostei mesmo muito de ler este livro, mas ficou-me a faltar ali um bocadinho para poder elevar este livro às 5 estrelas e não ficar só pelas 4. Outro audiobook, Berta Isla, de Javier Marías. Quando faleceu o Javier Marías, eu pensei assim, como é que eu ainda não li nada daquele autor? E quando saiu Berta Isla, eu lembro-me de pensar assim, olha, se calhar este livro qualquer dia eu vou ler Berta Isla, mas depois nunca li. E ficou por aí pendurado. E agora quando o autor faleceu, eu pensei assim, não, eu vou ter que conhecer a escrita do Javier Marías. Primeiro porque já não vai haver mais livros do autor e também porque me sinto em falta com a escrita deste autor, e resolvi ouvir o audiobook da Berta Isla. Como o próprio nome indica, estamos aqui perante a história de uma mulher chamada Berta Isla, mas também do seu primeiro namorado e depois marido, Tomás Nevinson. E o que é que eu achei deste livro? Eu gostei muito da escrita do Javier Marías, mas confesso que fiquei um bocadinho desiludida, porque eu estava à espera da vida da Berta Isla, e no meio da vida da Berta Isla mete-se a vida do Tomás. E isso é muito perceptível no audiobook, no livro também será, mas no audiobook é muito perceptível porque há 2 narradores, um narrador feminino e um narrador masculino. Portanto, quando mudava o capítulo, eu sabia automaticamente, ok, agora já não estamos a ouvir falar da vida da Berta, estamos a ouvir falar da vida do Tomás. E eu acho que se perdeu aí um bocadinho, apesar de, para nós percebermos como foi a vida da Berta, temos que perceber como é que foi a vida do Tomás. Tomás, que tinha 2 nacionalidades, era espanhol e inglês, e depois foi trabalhar para a Inglaterra, e é a partir daí também que nós percebemos como é que é a vida da Berta. Eu não vou adiantar muito porque eu acho que se perde muito da história, e eu também não soube muito da história antes de começar a ouvir o audiobook. E então temos a vida desta Berta com Tomás, sem Tomás,
e eu percebo porque é que aparece a parte do Tomás, mas eu acho que há tanto Tomás neste livro da Berta, dedicado à Berta, que eu acho que se perdeu um bocadinho a história da Berta, ou pelo menos para mim, eu senti que às vezes havia mais Tomás do que Berta. Então por isso dei 4 estrelas ao audiobook. Apesar de eu ter adorado a escrita, apesar de eu ter gostado muito da história, mas eu acho que se tivesse sido dedicada mais à Berta e menos ao Tomás, tinha sido uma história muito mais fantástica. E posso-vos adiantar que agora no mês de outubro ouvi o audiobook do Tomás Nevinson, e como é só do Tomás Nevinson, para mim foi um audiobook excelente. Não vou adiantar agora muito sobre isso, mas para que saibam, eu depois de ter terminado este que terminei no fim de setembro, no início de outubro, comecei logo a ouvir o Tomás Nevinson, porque estava fascinada pela escrita do Javier Marias e porque me fazia sentido continuar com a história do Tomás, ouvir logo a seguir o audiobook do Tomás Nevinson. E foi por isso que eu só dei 4 estrelas, porque eu acho que havia pouca Berta, ou havia menos Berta às vezes do que Tomás, e eu acho que isso se perdeu um bocadinho porque a protagonista era a Berta e a Berta é que merecia ter tido o seu lugar ao sol e ter tido um livro só dedicado a ela, por isso acabei por lhe dar só as 4 estrelas. O último livrinho de 4 estrelas de que vos vou falar, também de Stefan Zweig, Amok. E quando eu olhei para isto eu pensei assim, eu adoro dizer aquela pessoa está com um amok ou está a ter um amok, é até uma palavra que eu uso imenso, e depois percebi e fui ver ao dicionário que realmente amok existe e de onde é que veio o amok, e aqui também explica. E também temos aqui uma viagem de barco, uma viagem dessas para a Europa, e temos aqui uma personagem que vai desabafar sobre a sua vida e que vai falar aqui de uma vida amorosa, que teve por aqui um amok pelo meio e que vai perturbar essa vida amorosa. E eu acabei por relacionar este livro com o Heart of Darkness, do Joseph Conrad, o Coração das Trevas, porque nós nesta viagem vimos da Índia, numa viagem para a Europa. Portanto, eu relacionei isto porquê? Por causa dos países europeus e das colónias, e da vida que se tem nas colónias. E lembrei-me do Colonel Kurtz com o The Horror, que também aparece no Apocalypse Now. E senti um bocadinho que este amok desta personagem podia estar relacionado um bocado com este The Horror e com esta vida nas colónias e com a dificuldade que se calhar os europeus tiveram em viver em certas colónias e a viver ali com as pessoas que lá viviam, que eram daquele país. Por isso acabei por relacionar esta história tão pequenina com essa, porque foi logo a imagem que me veio à cabeça, e gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas gostei da história e acabei por fazer essa analogia entre os dois livros e essa ligação entre a Europa e entre as colónias. E gostei muito aqui desta explicação deste amok e realmente percebi que quando uso a palavra amok que tem este sentido, que está registada no dicionário, e é muito interessante também ver essa referência aqui nos livros e perceber de onde é que vem este amok e de onde é que vem esta história. E como vos digo, esta parte da colonização é uma parte também que eu gosto de ver nos livros e que gosto de tentar compreender, e acho que é horrível aquilo que acontece hoje em dia de nós tentarmos apagar aquilo que aconteceu no passado, nestas colonizações de países europeus com estas colónias espalhadas pelo mundo, e por isso acho que é importante também se ler livros com este teor, com esta temática. Por isso gostei desta leitura, mas não me arrebatou para as 5 estrelas também, talvez porque o livro, como é tão pequenino, se calhar não teve assim aquele desenvolvimento, por isso ficou-se pelas 4 estrelas, mas umas 4 estrelas consistentes. Vou-vos então falar dos 2 livrinhos de 5 estrelas que eu li no mês de setembro. O primeiro não é uma surpresa, The Second World War. Já existe um vídeo sobre este livro e sobre outros livros relacionados com a Segunda Guerra Mundial aqui no canal, vou deixar aí o card e também na caixa de descrição o link para o vídeo. Um livro que me demorou o seu tempo, um livro que é denso, um livro muito informativo, mas uma leitura que eu adorei fazer. Gosto muito da escrita do Anthony Beevor, gosto muito desta perspectiva que o Anthony Beevor tem da Segunda Guerra Mundial, por isso eu gostei muito de ler este livro. E depois a partir daqui tive a ideia de gravar o vídeo dos livros da Segunda Guerra Mundial. Foi um livro para o meu projeto das guerras do século XX e não vou adiantar mais nada sobre isto. O livro foi excelente, foi tudo aquilo que eu queria ler no mês de setembro, o mês da Segunda Guerra Mundial, por isso adorei fazer esta leitura, um livrinho de 5 estrelas. E o outro livro de 5 estrelas do que vos vou falar foi uma leitura para o September Thrills, e foi um e-book. Eu li Las Madres de Carmen Mola. Eu já sabia que este livro ia sair no fim de setembro, estava desejosa que ele saísse para o ler, e assim que ele saiu eu fui logo ler o livro, e li o livro em menos de 48 horas, porque me entusiasmou da primeira à última página. Quando eu soube que o pseudónimo de Carmen Mola era de 3 homens, quando eles ganharam o Prémio Planeta, fiquei um bocadinho desiludida. Mas depois isso passou, e quando eu vi que este livro ia sair no final de setembro, fiquei completamente em êxtase. E tive mesmo que o ir ler, e foi realmente uma leitura de 5 estrelas. Eu já tinha lido os outros 3 livros
da trilogia Helena Blanco. Na altura era uma trilogia, agora já passaram a ser uma saga porque este já é o 4º livro. Eu sei que agora em Portugal no mês de outubro saiu o livro número 2, A Rede Púrpura. Sem curiosidade também vou deixar aí o card e na caixa de descrição o link para os outros 3 livros da Carmen Mola, ou da trilogia Helena Blanco, e temos aqui uma história assim um bocado macabra, um bocado negra, como as outras histórias também da Carmen Mola. E temos aqui a história de um homem que aparece morto numa carrinha e tem a barriga cozida, e quando eles abrem a barriga descobrem que há órgãos que faltam e que ele dentro da barriga tem também um feto morto. E passado uns dias, descobre-se noutro sítio de Espanha outro corpo com as mesmas características, e então Helena Blanco e a sua equipa vão investigar estes crimes. Eu gostei muito desta investigação, gostei muito de todas as explicações, acho que tudo faz sentido. Isto é muito macabro, é muito negro, é daquelas histórias que eu gosto mesmo de ler, estes thrillers, estes policiais que eu gosto mesmo de ler. Portanto, foi uma ótima maneira de fechar o September Thrills. Foi um livro que eu adorei ler. Espero que em Portugal publiquem o 3º e agora o 4º livro desta saga da inspetora Helena Blanco, porque realmente são livros que nos prendem, e já não me faz confusão pensar que foi escrito por 3 homens em vez de ter sido uma mulher, ou porque é que o pseudónimo é de mulher quando são 3 homens. Isso não me faz confusão nenhuma já, e eu adorei ler este livro, e realmente foi uma excelente forma de terminar o mês de setembro com esta leitura alucinante, esta leitura que eu queria mesmo fazer, e é de livros assim que eu às vezes preciso, como aconteceu também com o livro do Chris Carter. Eu gosto destes livros macabros, e estes livros conquistam-me da primeira à última página e fazem-me estar a ler sem querer parar, por isso foi realmente uma leitura de 5 estrelas, uma leitura excelente. E foi assim o meu mês de setembro, um mês com leituras de 2 e 3 estrelas, que me desiludiram um bocadinho, que eu gosto sempre de ter leituras de 4 e 5 estrelas, mas a maioria dos livros foram de 4 estrelas, houve 2 livros de 5 estrelas que me arrebataram e que me deixaram super entusiasmada, por isso eu acho que o mês de setembro foi muito bom. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se o vosso mês de setembro foi tão bom como o meu, e não havendo mais nada para vos mostrar, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!